Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. É sempre uma alegria e satisfação estar com vocês. Você está assistindo este vídeo no canal F. Carvalho Channel, em que eu falo sobre 3 coisas que você precisa saber sobre o sábado. Eu sou Francisco Carvalho. Porque eu posto muito vídeo legal todo dia que vai ajudar você a crescer e ficar bem informado, então se inscreve aqui no canal. Você vai sempre ver o canal e ficar por dentro. Mas, antes, se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior do vídeo e se inscreve. E aproveita para acionar o sino das notificações para ser avisado quando eu postar vídeo novo. Vamos à pregação. Bem, minha gente, em um vídeo anterior do quadro Falando em Bíblia, eu preguei sobre o sábado foi criado por Deus ou é invenção humana. Hoje, eu vou pregar, como já disse anteriormente, sobre 3 coisas que você precisa saber sobre o sábado. Vamos à leitura do texto bíblico em Marcos, capítulo 2, versos do 23 ao 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado. Este texto está registrado também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Vamos ao que você precisa saber sobre o sábado. Em primeiro lugar, o sábado e o seu verdadeiro significado. O que significa o sábado neste texto? O sábado neste texto tem um significado. Qual é? Qual é o significado dessa palavra, deste evangelho, registrado aqui no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas? Significa o sétimo depois do ciclo de 6 jornadas de trabalho. Significa descanso e significa também o dia da semana. Então veja que significa o sétimo depois do ciclo de 6 jornadas de trabalho, que pode ser, esse ciclo pode ser ciclo de dias, de semana, de meses, de anos. Significa também descansar, sábado significa descanso, e significa o dia da semana. Esses 3 significados estão presentes aqui nesse texto. O sábado, aqui nesse texto, significa isto. E você precisa tomar conhecimento dessas coisas. Porque você pode pensar que o sábado é apenas referência ao dia da semana. E o sábado no texto é referência apenas ao sábado semanal, o sábado do nosso calendário. Isso não é verdade. O conceito de sábado é amplo. O conceito de sábado é profundo. Como eu disse, significa o sétimo depois do ciclo de 6 jornadas de trabalho, significa descanso e significa o dia da semana. Em segundo lugar, o sábado foi estabelecido por causa do ser humano. Em um vídeo anterior, como eu mencionei, Deus instituiu o sábado, Deus criou o sábado. Aqui no versículo 27, Jesus responde aos fariseus que estavam condenando tanto ele quanto os seus discípulos por colherem espigas no sábado. Eles estavam no campo, passando pelo campo, e com fome, colheram espigas para se alimentar. E os fariseus condenaram tanto Jesus quanto os seus discípulos por desobedecerem o sábado da lei. E Jesus, no versículo 27, disse: O sábado foi estabelecido por causa do ser humano, para servir o ser humano, para
que o ser humano se sirva dele para o bem das pessoas. O sétimo, depois do ciclo de 6 dias de jornada de trabalho, foi criado para fazer bem às pessoas. O descanso foi criado para fazer bem às pessoas. O dia da semana, o sétimo dia semanal do calendário, foi criado para fazer bem às pessoas, para fazer bem o ser humano, o bem físico e biológico. Depois da jornada de trabalho, o corpo fica cansado. O corpo físico, o corpo biológico se cansa, se estressa, se afadiga. E é necessário o descanso, é necessário o sétimo dia para descansar. O bem emocional e espiritual. A mente também se cansa. O espírito também se afadiga. Então, a pessoa precisa desse descanso. O descanso foi criado para esse bem emocional e espiritual. O sétimo dia, depois do ciclo de 6 dias de jornada de trabalho, foram criados para a subsistência e a perpetuação da espécie humana sobre a Terra. Se a lei do sábado é objeto de opressão e sofrimento, o melhor caminho é não se sujeitar a ela. E o Senhor Jesus deu o exemplo de Davi e os seus soldados. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, dos versos 1 e 6, Jesus faz menção àquele texto aos fariseus. Os fariseus conhecem muito bem a Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E também os livros históricos. Eles conheciam muito bem a história do povo, a história dos reis. E Jesus faz referência a um momento em que Davi, já consagrado rei, já instituído rei, com os seus soldados, entra no lugar sagrado, onde somente o sacerdote podia entrar, e come os pães, e os seus soldados também comem os pães da proposição, os pães que eram oferecidos a Deus no santuário. Ele e seus soldados comem porque estão em uma jornada, estão com fome, necessitados de comida. Então Davi se alimenta juntamente com os seus soldados daqueles pães. Jesus faz menção a este episódio, a esse momento histórico na vida de Davi. E Jesus diz que ele fez o que era certo, ele fez o que era correto, porque o sábado foi criado para o bem das pessoas e não para lhes colocar mais males, mais sofrimento. O sábado foi estabelecido por causa do ser humano, disse Jesus. Mas em terceiro lugar, a lei do sábado está sujeita à lei do amor. O verdadeiro e legítimo amor. Não é qualquer amor, é o verdadeiro e legítimo amor. O amor cuidadoso com as pessoas. O amor cuidadoso com gente, com pessoas, com o próximo, com o semelhante. Não é um amor de palavras, o amor apenas das palavras, das falas, das manifestações do pensamento, das escritas. Não, o amor cuidadoso. Contra esse tipo de amor, o amor legítimo, o amor verdadeiro, o amor cuidadoso, não existe regra. Não existe regra. O descanso, o sábado, o sétimo dia depois do ciclo de 6 dias de trabalho, foram criados para o bem das pessoas, e não para que elas continuem em sofrimento, e não para que elas permaneçam em seu sofrimento. Foram criados para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas, e não para lhe imprimir ainda mais sofrimento, ainda mais opressão, ainda mais dor. O sábado foi criado por Deus e é uma bênção. Então são essas 3 verdades que eu quis trazer aqui para você. O sábado tem o seu verdadeiro significado, que é o 7º dia depois do ciclo de 6 jornadas de trabalho. Significa também descanso e significa, por fim, o dia da semana. Em segundo lugar, o sábado foi estabelecido por causa do ser humano, para o bem do ser humano, para servir, para proporcionar bem-estar físico, biológico, emocional, espiritual ao ser humano. E assim, a espécie poder se perpetuar sobre a terra. E em terceiro lugar, a lei do sábado está sujeita à lei do amor. A lei do amor. O verdadeiro e legítimo amor que está nas Escrituras.
o verdadeiro e legítimo amor que a Bíblia fala. Pois contra este amor legítimo, verdadeiro e cuidadoso não existem regras. Está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Que você possa ser escravo do bem, que você possa ser escravo do verdadeiro amor, que você possa ser escravo apenas do que é bom, do que é verdadeiro, do que é legítimo, do que é fruto do Espírito Santo. Como eu sei que você gostou deste vídeo e vai ser muito útil para a sua vida, então deixa o gostei aqui embaixo. E como eu sei que você quer que outras pessoas vejam esse vídeo e você mesmo quer mandar para alguém, compartilhe aqui no botão de compartilhar. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário. Deus abençoe você. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.